Olá, meus caros, vamos fazer um comentário aqui no conteúdo edificante referente à ministra Damares, seu discurso no Dia Internacional da Mulher e a reportagem num jornal nacional. Você percebe que realmente quando a mídia tendenciosa ela quer inverter a narrativa ou apelar para algo que não seja verdadeiro, ela faz de tudo. E foi exatamente o que ocorreu na reportagem ou matéria do Jornal Nacional referente à ministra dos Direitos Humanos e da Mulher. A Damares estava falando junto com o ministro da Justiça, Sérgio Moro, para a fim de realmente a mulher ter seus direitos resguardados ou de fato ter a lei ao seu favor e até mesmo endurecer mais a legislação a fim, obviamente, de haver a proteção à mulher, inclusive junto com o ministro da Justiça, eles vão logo mandar um projeto de lei para o Congresso a fim exatamente de ser mais duro a cobrança com relação, ou mais dura, né, melhor dizendo, a cobrança com relação ao homem que for abusar ou violentar a mulher. E o que o Jornal Nacional fez? Colocou alguns trechos da Damares falando, principalmente o entre aspas mais polêmico, quando ela diz que não pode mais aceitar a ideologia como o outro lado pregou, ideologia de gênero, querendo dizer que menino e menina são iguais, tentando igualizar, mas contudo todavia tem isso obviamente comprovado pela ciência, a diferença do homem para a mulher por conta dos hormônios, né? Então no aspecto físico a mulher seria sim inferior, sim merecedora de proteção, claro que igualizar na questão financeira e outras coisas mais, ela é favorável. E ela explicando acerca disso, a mídia tendenciosa, Jornal Nacional, colocou uma ativista feminista para criticar, dizendo não, é inadmissível o que ela falou, porque isso não tem dado científico, porque não tem pesquisa, porque não tem isso, porque não tem aquilo. Como se a Damares atacasse a mulher, como se a Damares não fosse, obviamente, defender ou cobrar da justiça, então, direitos às mulheres. É lamentável como a mídia tendenciosa distorce fatos, narrativas, a fim tão somente de criticar um governo que não vai ser mais condescendente com as suas práticas e muito menos pelo fato dela não receber mais a verba publicitária do governo. E aí se faz de tudo para de fato mandar para o povo ou rotular Damares e passar o seguinte recado para os telespectadores: olha, ela é incompetente, ela não vale nada, ela é isso e ela é aquilo. Aí no Dia Internacional das Mulheres, eles querem dizer que a Damares, é o que dá para entender, ela não é mulher, é uma alienígena. Porque ela falando em defesa da mulher, e ela sendo mulher, e ela passou por alguns abusos, ela tem uma história incrível e tal. Para a mídia tendenciosa não presta, para as feministas não presta, porque para as feministas o que presta de fato é a histeria, o extremismo, né? Eu falo das feministas já de segunda e terceira onda, porque as primeiras lá da primeira onda, elas estavam certíssimas e elas só queriam apenas igualdade nos direitos, queriam independência financeira, queriam de fato aquilo que elas tinham direito e nada mais. Elas não queriam sobrepor o homem, elas não queriam fazer extremismo, elas não queriam fazer o mijaço, nem o cagaço, nem o beijaço, né? Que estão pretendendo, imagine só, por conta desse aí chamado shower, né? Golden Shower. Estão querendo fazer agora para o dia 11 de março o mijaço, né? Já fora feito uma época o beijaço para acabar com o preconceito homo ou lésbico, né? Isso tudo advém do feminismo terceira onda, Judith Butler, eu já falei aqui várias vezes no canal referente a isso. Então você vê como é lamentável mesmo, né? Uma mulher falando de fato para as mulheres ser respeitada, dizendo que a mulher vai ter vez no governo, e vem a mídia esquerdopata
distorcer tudo, e distorce não só pelo fato da Damares ser do governo Bolsonaro, mas também por ela ser evangélica. Essa é a grande realidade. Existe sim um preconceito velado, camuflado aí contra os evangélicos, contra, de fato, os religiosos. E principalmente porque tem a questão lá da Rede Record, que está ligado um pouco aos evangélicos, sempre houve aquele conflito entre Rede Globo e Record, e o Bolsonaro também dá mais atenção para o trio SBT, Rede TV e Rede Record, que tem parceria, e não dá para a Globo, então tudo isso eles inventam, né? Eles não prezam nem pelo bom senso, nem pelo jornalismo de verdade. Meu Deus do céu, como é que pode? A pessoa está falando uma coisa e eles vão lá e distorcem o que ela está falando, né? Isso é claramente um analfabetismo funcional ou um apedetismo, né, funcional de adrede, ou seja, de propósito, a fim de simplesmente desmerecer, simplesmente rotular a Damares de maluca ou criar uma caricatura da mesma para dizer que ela não merece o respeito, que ela está falando é algo de outro planeta, é um absurdo, que ela realmente não presta para nada. Então o que quer a esquerda é de fato que meninos agridam meninas porque elas são do mesmo gênero ou são iguais. O que a esquerda quer é que as mulheres andam aí nuas fazendo protestos com ele não e essas tolices todas. O que a esquerda quer é que, de fato, as mulheres vivam à torta e direito aí, segundo o seu bel prazer, fazendo o que der na telha, né? Inclusive em praça pública. Quer fazer lá de modo privado, né? Realizar os seus fetiches, realizar suas fantasias, uma outra coisa. Mas a esquerda não, ela tem que causar, ela tem que colocar tudo em público para que venha chocar, né? E tudo isso foi pregado por Simone de Beauvoir, que era uma que acariciava, ou, melhor dizendo, não acariciava, ela arregimentava, ela pegava meninas, já que ela lecionava, professora, para copular com Jean Paul Sartre, seu próprio marido. E ela era conivente com isto, né? Ela fazia os seus bacanais, os seus menems de atro, exatamente com as suas próprias alunas. Inclusive ela teve até caso lésbico. Então essas feministas que têm esse posicionamento e elas querem fazer que façam, mas de modo privado, não, elas querem externar, porque isso é a nova configuração, o novo século, é a nova era, e assim tem que ser. E vem uma com um pensamento diferente, conservador, para manter a família tradicional e tal. Não, essa daí é do outro mundo, né? É outro século. Só que essas que assim defendem isto, elas são tão hipócritas, que em dado momento elas vão querer casar. Em dado momento elas vão querer casar. E por que elas defendem essas pautas? Por que casam? Mas isso você quer colocar um freio? Eu tenho a liberdade? Tenho a liberdade. Mas não de fazer discurso, até pode ter a liberdade de fazer discurso de qualquer maneira, mas não cometer, eu diria, essa gafe, essa burrada de falar algo hipócrita. Aí depois elas têm os seus filhos ou filhas e ficam escandalizados que o filho virou homossexual ou que a filha virou lésbica e tal. Como ocorreu, que eu tenho até isso para contar numa outra oportunidade, num relato de um professor meu, que era bem liberal, sociólogo inclusive, que ele tinha uma amiga também socióloga, que era bem assim pra frentex, como dizia antigamente, bem progressista. Aí, ela de ser tão bem progressista, os seus 2 e únicos filhos viraram homossexuais. E ela defendia os homossexuais. E quando ela soube que seus filhos eram homossexuais, ela ficou pé da vida, ficou louca. Aí o professor sabiamente disse: olha, você não era liberal, agora aceita. É assim. Você quer liberdade ou liberalismo para os outros, né? Ou ser progressista, que os outros sejam progressistas, ou defender o progressismo, mas não quer para si? Que hipocrisia é essa? E ele estava com toda razão, né? Aí você percebe a hipocrisia. Enfim, eu poderia aqui falar várias outras coisas, mas o tempo não permite. Então pense bem que realmente essa mídia e a esquerda extremista só serve para atrapalhar, só serve para, de fato, disseminar fake news, para falar mentiras,
para, de fato, criar factoides, para inverter os valores, né? E é muito hipócrita. Com todo respeito, é muito hipócrita. Como é que eu posso aqui ser o baluarte, por exemplo, se pudesse me considerar como de direita, eu posso ser o baluarte da moral e dos bons costumes, mas fazer totalmente o contrário. Como no caso deles, por exemplo, eles serem o baluarte da liberdade sexual, da libertinagem, mas se analisar bem, eles têm um pouco de viés de conservadorismo. Como foi esse caso aí que a mídia, porque o Bolsonaro colocou o vídeo lá, né, referente a esse Golden Shower, ficou toda a pé da vida, mas as criancinhas lá no MAN, lá nos museus, ser tocadas por homens adultos, ou tocar em homens adultos, podia, né? As novelas da TV Globo, uma maravilha aí, 9 horas você vê cenas picantes, né? Só falta mesmo, aliás, tem algumas cenas que elas estão, ou os personagens, ou os próprios atores, ou atrizes, principalmente as atrizes, estão praticamente toda nua. Só é desviado um pouco por conta da filmagem, mas você percebe. Então aquilo ali pode. Agora mostrar um camarada urinando no outro e introduzindo em si mesmo, né, para mostrar como há muita perversidade, é claro que a gente não pode generalizar, isso é um escândalo, né? Aí, quer dizer, você percebe que a esquerda tem um pouco de conservadorismo, né? E percebe a hipocrisia. Do outro lado, você também percebe a mesma coisa, um pouco de progressismo, um pouco de hipocrisia também. É só você analisar os defensores do conservadorismo político e tal, e faz a mesma velha a política ou política equivocada, ou tem uma não aversão, talvez aversão ao conservadorismo e um pouco ao progressismo em determinadas pautas e assuntos que eu já falei exaustivamente aqui no canal. E se for analisar então para os bons costumes, então nem se fala, né? A pessoa quer defender a família, mas é um contrassenso. A pessoa é casada 2, 3, 4 vezes, às vezes não dá bola para o seu próprio familiar ou filho, etc. Isso falo não só para políticos, mas para todos, né, que assim se dizem tão conservadores. Mas eu sou só conservador no âmbito político e não dos costumes ou da moral. Mas só que dá a entender que você né? Venda a ideia, né? E não é bem assim. Então eu teria uma série de outras coisas para falar, eu vou encerrar aqui que eu já falei por demais. Agora, é lamentável toda essa hipocrisia e como trabalha essa mídia que eu já até trouxe aqui no canal, no comentário, panfletória ou panfletária, né? Que é exatamente fazer aquilo de acordo com segundas intenções, ou melhor dizendo, de acordo com os seus mandatários, vamos dizer assim, os seus patrocinadores. Fala isso que eu pago, né? E assim eles ganham dinheiro mentindo e falando uma série de inverdades. Abraço e até a próxima.